Quem me vê todo chavosinho assim, hoje em dia não faz a menor ideia de tudo que eu tive que passar pra chegar até aqui. No caso, eu só tive que assistir O Diabo Veste Prada. E nem foi uma tarefa tão difícil assim, porque este filme é excelente. Porém, eu juro por Deus, como a protagonista desse filme é irritante. É uma das piores pessoas que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi gente vendendo detergente contaminado na internet fingindo que tá descontaminado. Mas a protagonista desse filme é aquele tipo de pessoa que se acha muito superior a todas as outras só porque ela não gosta de futilidades como moda e lifestyle. Isso por si só já é coisa de baranga. Mas o pior é que ela trabalha com moda e lifestyle. E além de achar isso uma grande futilidade, ela se recusa a aprender sobre. E depois ela ainda tem a coragem de reclamar que não estão tratando bem ela no trabalho. Por que será? É tipo um paraquedista reclamar que ele não gosta de usar paraquedas e depois que ele pular do avião ele achar ruim que ele não está desacelerando. Enfim, a protagonista é tão irritante que você começa a torcer pra chefe dela, que supostamente era pra ser a vilã, mas ela é meio que uma heroína, por aguentar essa desgraçada. E é exatamente isso que nós, chavozinhos, iremos analisar hoje. Como eu disse, a protagonista Andy é uma mulher super diferente das outras. Ela não gosta de moda, não liga pra sapato, não liga pra bolsa, ela apenas gosta de jornalismo. Pois é, o maior herói da profissão que ela tanto ama tá preso. Que no caso é o dono da Choquei. E ela ainda acha que ela tá certa de gostar dessa porcaria, né? Enfim, ela acabou de se formar na faculdade de jornalismo, mas graças a Deus ela não arranja emprego nenhum nessa área. Até porque ela mora em Nova York. Se ela não conseguir tirar fotos exclusivas do Homem-Aranha, ela não tem futuro nenhum. Porém, uma oportunidade de ouro cai no colo podre dessa mulher. Ela é chamada para uma entrevista de emprego para ser a segunda assistente da Miranda Priestly, que é a editora-chefe da revista de moda mais importante do país, quiçá do mundo, a revista Runway. Para você entender a importância dessa revista para moda mundial, é como se ela fosse uma revista capricho, só que para pessoas com emprego. Ou seja, essa é a vaga que milhares de pessoas matariam para conseguir. E eu não acharia ruim se alguém de fato fizesse isso. Por que não faz o menor sentido a Andy ser chamada para essa entrevista? Ela é a pessoa menos qualificada para esse cargo. Ela não tem experiência na área e ela nem gosta de moda. E muito menos tem interesse em aprender sobre. É tipo convocar o Pelé para essa Copa do Mundo. Só que um é a Copa do Mundo de badminton e dois, o Pelé já morreu. Bom, e além de não ser qualificada, de não ler a revista Runway, a Andy também não sabe quem é a Miranda Priestly. Sim, ela é a vagabunda mais desinformada do mundo e depois ela não sabe por que não consegue uma vaga em jornalismo. Por que será? E aí, esta grande futura jornalista vai pra essa entrevista de emprego sem ter feito uma única pesquisa de 5 minutos. Ela faz parecer a coisa mais difícil do mundo você simplesmente abrir o seu navegador e digitar 2 palavras numa pesquisa. Cara, eu tenho uma entrevista hoje. Então finalmente você vai começar a pagar aluguel. Mas você pelo menos se preparou pra isso? Me preparei, cara. Eu mais do que me preparei. Eu já até sei o nome do meu entrevistador. Como? Não me pergunte. Eu já sei o nome dele, já sei o CPF dele, sei onde ele mora, sei o nome da esposa dele, dos filhos dele. Eu já saí no encontro com a mãe dele no Tinder. Eu estudei ele, eu vivi ele. Viveu? Viveu como? Não era mais fácil você só ter pesquisado sobre a empresa que você vai trabalhar? Besteira, cara, eu já até decorei o mapa astral dele. Olha, aqui no Opera é bem fácil de você fazer pesquisa, viu? É só você abrir a sua barra lateral aqui, ficou o YouTube aqui já. Você não tá me entendendo, cara. Eu literalmente morei na casa dele. Literalmente? Sim, eu literalmente dormi debaixo da cama dele por 1 semana. E ele não percebeu nada. Ele sabe que tem alguma coisa errada, é por isso que ele tem dormido muito mal essas noites. Inclusive ele tá querendo que a entrevista seja online agora. Cara, sim, por favor, faça isso, isso é ótimo, porque no Opera você consegue desprender um vídeo numa janelinha pop-up, e aí você consegue colocar a chamada do Zoom ali no cantinho da tela, enquanto você fica com um documento de texto aberto com toda a sua colinha. Não! Eu preciso que seja presencial, metade das minhas táticas dependem do contato físico.
Meu Deus, cara, não, por favor, faz online. Mesmo se o áudio estiver ruim, no Opera tem um recurso que você consegue aumentar o volume em até 500%. Isso é perfeito pra quando você tá escutando um áudio de qualidade ruim, principalmente naqueles vídeos antigos. Olha, cara, me desculpa, mas eu já tenho que ir. Daqui a 15 minutos ele vai sair pra trabalhar e eu tenho que interceptar ele no meio do caminho pra fazer ele chegar atrasado e eu chegar adiantado pra eu estar no comando da conversa, tá? Muito obrigado, tchau, tchau. Opa, desculpa o atraso. O rapaz que ia te entrevistar acabou se acidentando, você acredita? Então serei eu hoje o seu entrevistador. Qual que é o seu nome? Eu devia ter instalado o Opera. Baixe gratuitamente o navegador Opera aqui no link da descrição. É o melhor navegador para você que é fã de vídeos, lives, filmes e séries. Com recursos como a integração do YouTube e a Twitch na barra lateral, o recurso de vídeo pop-up e o volume booster. Não esquece de conferir o link. E a entrevista dela, meus amigos, é muito pior do que você tá imaginando. Ela diz com todas as palavras que ela só quer trabalhar naquela revista porque é o único lugar que chamou ela. Ela tem a coragem de admitir na cara da chefona da Miranda Priestley que ninguém quis ela e que ela não tem experiência nenhuma. Isso daí seria o equivalente a um cara admitir pra mulher que ele ama, que ele quer ficar, que ele não tem experiência nenhuma de Winston no Overwatch. Acaba suas chances na hora. Só que essa não é nem a pior parte. A pior parte é que, contrariando todas as estatísticas do universo, a Andy é contratada. Pois é, eu acho que a Miranda é tão boazinha, tão visionária, que ela contrata até a maior jumenta da história. Com essa habilidade de contratação, a Miranda poderia ser dirigente do Corinthians. Mas é engraçado que o exato motivo da Miranda ter contratado a Andy é porque ela é uma porcaria inútil. A Miranda teve várias assistentes que eram fãs da Miranda, fãs da revista, fãs da moda, e todas elas foram decepcionantes. Então, a Miranda decidiu fazer o oposto e contratar alguém que não serve pra nada. Alguém despreparada, desqualificada, incompetente, baranga e burra. Isso daí é tipo quando o seu melhor amigo termina com a namorada dele, que é super legal, super gente boa, só porque ela traiu ele com o melhor amigo dele. Não é absurdo? E aí ele começa a namorar uma menina que é o completo oposto da outra. Monogâmica e fiel. Por um lado, eu até entendo que realmente é muito difícil de encontrar um funcionário que esteja à altura de Miranda Priestley. Eu acho que isso daí é mais difícil de encontrar do que um detergente IP 100% aprovado pela Anvisa, 100% descontaminado, que por acaso eu tenho aqui, edição de colecionador Near Mint, avaliado pelos colecionadores por mais de R$5.000, mas eu estou vendendo por apenas R$1.700. Informações na minha DM. Bom, obviamente a Andy sofre muito nos primeiros dias de trabalho dela. Ela fica correndo de um lado pro outro, buscando roupa pra Miranda, pra lá e pra cá. Ela fica o dia inteiro atendendo inúmeras ligações do telefone. E todo dia, bem cedinho, ela já tem que aparecer no trabalho com um cafezinho da Starbucks da Miranda. E é exatamente por isso que eu nunca vou conseguir ser tão bem sucedido quanto a Miranda. Se eu tomar Starbucks todo dia, eu vou cagar minhas pregas pra fora. Meu intestino vai ficar parecendo um rabo de macaco pendurado. Mas eu acho que o que mais me irrita na Andy é que, além dela não querer aprender nada sobre moda, ela ainda fica de deboche. A Andy fica dando risadinha da Miranda porque ela não tá conseguindo se decidir entre dois cintos que são completamente diferentes, mas que para a Andy eles são completamente idênticos. E aí a Miranda gentilmente explica que a Andy pode debochar o quanto ela quiser, ela pode achar tudo muito fútil, porém até a roupa mais simples que a Andy tá usando, que é um suéter azul cerúleo do Carrefour, só existe porque a Miranda em algum momento aprovou essa roupa. Ela permitiu essa roupa de existir. Basicamente tudo na moda, seja algo mais simples, tipo uma camiseta da Henning, ou até mesmo algo mais de grife, tipo a camisa do Corinthians, tudo isso foi aprovado pela Miranda em algum momento. Mas a Andy não faz nem ideia do que seja um azul cerúleo. Imagina trabalhar com moda e não saber o que é um azul cerúleo. É tipo um professor de biologia não saber bater na mãe. A Miranda tá falando com uma porta. E assim os dias vão se passando, até que numa noite a Miranda liga para a Andy fora do horário do expediente com um pedido extremamente simples. A Miranda apenas queria que a Andy conseguisse um voo de Miami para Nova York, só isso.
durante uma tempestade e um furacão. Daí a Andy fica igual uma maluca ligando pra todas as companhias aéreas, mas ninguém consegue arranjar esse voo pra ela, porque pelo visto não pode voar durante um furacão. Sendo que tem furacão que chega a 200 km por hora. Como que vocês querem que a gente fuja deles num Fiat Pulse? E aí, obviamente, quando a Andy vai trabalhar na segunda-feira, ela leva uma puta bronca da Miranda, porque ela foi incapaz de alterar as condições climáticas. Isso é um sinal claro de incompetência. Todo ser humano tem capacidade de alterar as condições climáticas, principalmente se o ser humano em questão for a Taylor Swift, né? Essa mulher pega o jato dela até pra buscar um Beirute no Habib's. Ela sozinha já diminuiu uns 5 anos da Era dos Humanos. E essa bronca da Miranda faz a Andy chorar muito. Ela vai até o Nigel, que é um dos editores da revista, e ela pergunta pra ele por que a Miranda é tão malvada com ela, né? Por que será? E ele diz que a Miranda só verdadeiramente respeita quem se dedica ao trabalho e não fica choramingando só porque não conseguiu parar um furacão com as próprias mãos. O Superman, por exemplo, deixou o próprio pai dele morrer num furacão e ele não ficou choramingando por causa disso. No dia seguinte ele tava indo trabalhar na obra normalmente. A Andy então finalmente percebe que ela tá sendo uma funcionária meia boca e ela pede ajuda do Nigel pra ela aprender a se vestir adequadamente para o seu trabalho. Daí ele pega umas roupas que a revista recebe pra fazer review e a Andy se transforma completamente. Ela ainda não está tão chavosinha igual eu, mas é um caminho. Até mesmo a Gisele Bündchen se surpreende com essa transformação. Sim, até mesmo a própria Gisele Bündchen é apenas uma funcionária da Miranda. Mas eu acho engraçado que a Andy tá fazendo o mínimo, que é aprender a se vestir pra ir trabalhar com moda. E ainda por cima, ela tá roubando as roupas da empresa. Se sou eu roubando a calcinha de renda do meu ex-chefe, eu sou até preso, né? No mínimo curioso. Bom, a Miranda reconhece esse esforço mínimo que a Andy tá fazendo pra ir trabalhar e ela decide dar a Andy a grande honra de ir entregar o livro na casa da Miranda. E pra quem não sabe, o livro é basicamente um livro que contém todas as fotografias que a Miranda irá cuidadosamente selecionar para colocar na próxima edição da revista. E a maior honra que um ser humano pode receber na sua vida é a tarefa de entregar esse livro na casa da Miranda. É tipo você entregar o pergaminho proibido nas mãos de Naruto Uzumaki para ele aprender o Kagebunshin. Porém, uma coisa que você jamais deve fazer ao entrar na casa de Miranda Priestley é fazer barulho ou ser visto por qualquer pessoa. Você basicamente tem que agir como um ladrão reverso, que veio não para subtrair itens, mas para deixar o livro. E é claro, é óbvio que a burra da Andy faz o exato oposto. Ela não só conversa com as filhas da Miranda, como ela também sobe as escadas. E ela ainda flagra a Miranda tendo uma discussão de cunho pessoal com o marido dela. Só faltou a porcaria da Andy ficar pra jantar. Já vai ser demitida mesmo, melhor que seja depois de comer todo o coco bambu da Miranda, né? E depois de falhar miseravelmente em entregar o livro do bem, agora a Miranda dá a chance pra Andy se redimir e entregar o livro do mal. A Miranda pede pra Andy conseguir de alguma forma a próxima edição do Harry Potter que não tinha sido nem lançada ainda. E caso a Andy não consiga atender a esse pequeno pedido, ela vai ser demitida. Porém, se até mesmo um hobbit consegue carregar o objeto mais maligno do universo, a Andy deve conseguir arranjar o segundo mais maligno. Daí a Andy fica maluca e ela liga pra todo mundo que ela conhece, porém ninguém tem acesso ao manuscrito da J.K. Rowling. Fica parecendo até que esse manuscrito é tão difícil de conseguir quanto este IP 100% descontaminado, 100% aprovado pela Anvisa, que eu estou fazendo por apenas R$1.500. E quando a Andy estava prestes a desistir e aceitar sua demissão, ela recebe um telefonema do Christian, que é um jornalista que ela conheceu num evento, e este homem conseguiu enganar o diabo. Ele conseguiu o manuscrito da J.K. Rowling, provando de uma vez por todas que o jornalismo realmente é a profissão mais próxima do diabo. Talvez seja de fato a melhor carreira pra Andy. Daí a Miranda fica impressionada com este grande feito da Andy, sendo que ela não fez nada, foi tudo o Christian, um homem que
enganou o diabo, e ela decide recompensar a Andy dando mais trabalho ainda pra ela. A maior honra que um ser humano pode receber. Ela chama a Andy pra ir num evento beneficente com ela depois do trabalho. Inicialmente era só pra primeira assistente, a Emily, ir. Só que a Emily ficou doente, e agora a Andy vai ter que ir junto também. E nota que a Miranda não dispensa a Emily. A Emily tem que ir junto mesmo doente. E isso é porque apenas caras extremamente chavosos como eu e a Miranda não acreditamos em ir no médico. E a Andy fica com muita vontade de se recusar a ir nesse evento beneficente, afinal é o aniversário do namorado dela. Porém, ela acaba topando ir nesse evento, até porque o namorado dela é horroroso de feio e ele é insuportável. Pois é, se você já está achando a Andy completamente indefensável, é porque você ainda não conheceu o namorado e os amigos dela. Esses caras simplesmente ficam fazendo bullying com a Andy só porque ela tem um emprego. Parece até que eles são um servidor do Discord. Esses caras são tão chatos que ela realmente prefere trabalhar 12 horas por dia do que numa festa com eles. E aí durante esse evento a Andy conquista ainda mais a confiança da Miranda, porque ela ajuda sua chefe a lembrar dos nomes dos convidados. Pois é, a Miranda tava esperando uma assistente que tivesse os poderes da tempestade do X-Men, mas no final ela teve que se contentar com uma que só sabe decorar nome. E aí, a Miranda toma a decisão mais importante de toda a sua vida e decide levar a Andy no lugar da Emily em Paris na Fashion Week. Isso aí é tipo levar o Luva de Pedreiro no lugar do Neymar na Copa. Além de que isso representaria o fim do mundo pra Emily. A Emily tava doida pra ir pra Paris. Até tem uma série com o nome disso, de tanto que ela queria. Ela até tava fazendo uma dieta maluca pra emagrecer pra esse evento. A menina tava à base de água e ar. E é exatamente por isso que ela tava vivendo doente. Ela estava vivendo tanto quanto uma planta que ela tá quase entrando em estado vegetativo. E o mais legal disso tudo é que a Miranda é uma chefe tão boazinha que ela deixa a Andy ter a grande honra de contar pra Emily que ela não vai mais pra Paris. Só que, estranhamente, a Andy não acha a coisa mais engraçada do mundo dar esta péssima notícia pra Emily. Sendo que o grande sonho da Andy é ser jornalista. O trabalho dela é literalmente dar péssimas notícias. Então essa covarde decide dar essa notícia por telefone e a Emily, que estava na rua, atende a ligação, se distrai e é atropelada. E lembre-se, essa mulher não tá comendo nada. Se ela é atropelada, ela desmonta igual um Lego do AliExpress que veio faltando peça. Daí a Emily fica gravemente ferida, agora completamente incapaz de ir pra Paris. E no final, a Andy já tá aprendendo a eliminar sua concorrência de maneira desleal, tal qual uma verdadeira jornalista. E agora que está tudo acertado e realmente é a Andy quem vai pra Paris, quem não gosta muito dessa notícia é o namorado dela. Ele fica reclamando que a Andy mudou, que antigamente ela não gostava de moda, que ela achava tudo muito fútil, mas agora ela se tornou exatamente uma dessas garotas que gostam de moda. Pois é, o cara tá reclamando que a namorada dele tá mais bonita, tá mais chavosa. É tipo você comprar um PlayStation 5 na OLX e no lugar do videogame vir esse maravilhoso detergente IP 100% descontaminado, 100% aprovado pela Anvisa, avaliado em mais de R$7.000, e eu estou fazendo por apenas 1.200 no Pix. E aí, obviamente, a Andy e o namorado dela terminam finalmente. E aí, a Andy viaja até Paris e lá ela descobre 3 coisas bombásticas. A primeira é que a Miranda está se divorciando do marido dela porque ninguém aguenta o molho da vovó. A segunda é que o Nigel, depois de ter trabalhado 18 anos na revista Runway, finalmente tá indo embora. Ele vai se tornar sócio do estilista James Holt, que está abrindo a sua própria marca global. E o mais lindo disso tudo é que foi a própria Miranda quem indicou ele para esse cargo. A Miranda é tipo se anjos soubessem se vestir ao invés de ficar de camisola o dia inteiro. E a terceira notícia bombástica a Andy descobre depois de dormir com Christian, o homem que enganou o diabo. Ela descobre que eles pretendem demitir a Miranda da revista e colocar no lugar dela a Jacqueline, que é a editora-chefe da Runaway francesa. E isso só porque a Jacqueline é mais jovem que a Miranda e gasta muito menos dinheiro para manter a revista. Sendo que nem sempre gastar menos significa que você vai ter resultados melhores.
por exemplo, este detergente IP aqui. Daí, durante o evento, a Miranda sobe no palco e ela diz que ela tem um grande anúncio. E aí, quando todos esperam que ela vai anunciar sua saída da revista, ela faz o contrário. Ela diz que quem vai sair, na verdade, era a substituta dela, a Jacqueline. Porque a Jacqueline, na verdade, vai se tornar a nova sócia do James Holt, no lugar do Nigel. Sim, a Miranda sacrificou o emprego novo do Nigel pra ela poder salvar o próprio emprego dela. E a Andy acha isso simplesmente inaceitável. Sendo que eu acho que qualquer pessoa no mundo inteiro iria preferir proteger o próprio emprego do que o emprego de um maluco chamado Nigel. Foda-se esse Nigel, quem é esse idiota? E aí a Miranda se sente meio atacada e ela aponta a própria hipocrisia da Andy na cara dela. Porque ela mesma já colocou o emprego dela na frente dos outros. Ela preferiu ir trabalhar do que no aniversário do ex-namorado horroroso dela. E ela também atropelou e ainda deu ré em cima do corpo de 35 quilos da Emily. Foi exatamente assim que aconteceu, que eu me lembre. Então menos, né, Andy? Bem menos. E aí a nossa grande Andy, aquela que é melhor que todo mundo, aquela que tem a moral perfeita, se demite dizendo que ela tem medo de se tornar igual a Miranda. Nossa, que medo de me tornar a velha mais chavosa do planeta, né? O quanto que essa desgraçada acha que é melhor que todo mundo não tá escrito. E aí, pra piorar, quando a Andy volta pra casa, ela se encontra com o ex-namorado horroroso dela e ainda pede desculpa pra ele, dizendo que ele tava certo sobre tudo, que ela realmente se tornou uma pessoa fútil que gosta de moda. Cara, isso não existe, me desculpa, não existe. Isso é tipo a Twilight Sparkle se desculpar por ser mágica demais. E aí vem a parte que mais me irrita. Ele aceita o pedido de desculpas dela, sendo que ela não fez nada de errado. O único erro dela com ele foi ter um emprego. Pelo visto, não pode ter um emprego. E aí, eles voltam a namorar. É muito bom que a pior decisão da Andy sempre vai ser a próxima. E você sabe qual que é a próxima decisão dela? Ela consegue um emprego em jornalismo. Ela finalmente realiza o seu sonho de ir trabalhar na Choquei. E ela também só conseguiu esse emprego por causa da recomendação da Miranda. E é por isso que a Andy é simplesmente a pior protagonista já feita na história. Ela fez muitas pessoas acharem que a moda e as pessoas que trabalham com moda são todas fúteis. E a moda não é fútil, ela está presente em tudo. Mesmo que você não vista grife e alta costura, você ainda pode gostar de moda e se divertir com isso. E quando você mergulhar de cabeça nesse universo e se tornar uma pessoa extremamente chavosa, tal como eu, em algum momento você vai descobrir que algumas roupas você só consegue lavar com detergente neutro. E por um acaso, eu tenho aqui um 100% descontaminado aprovado pela Anvisa. Raríssimo. Faço por 500, é pegar e largar.